Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Antes de compartilhar a palavra, queria reforçar o convite da minha esposa. Você sabe, poucas igrejas ainda dão o valor que nós damos no trabalho com as crianças, porque nós entendemos o quão sério é esse tempo da idade das pessoas, das crianças. Coisas terríveis que acontecem na vida das pessoas foram experiências que elas tiveram na infância e que às vezes carregam por toda a vida. Você não faz ideia da destruição emocional que um abuso na vida de uma criança, um abuso sexual, fruto de pedofilia, de tantas coisas, destroem pessoas às vezes para o resto da vida, e só realmente um milagre de Deus pode acontecer isso. Nós não sabemos qual é a idade que uma criança alcança para ter a idade da razão e se converter e nascer de novo. Por isso nós pregamos para todas, de todas as idades. E nós sabemos, quem já trabalhou em encontro de criança, sabe que quando pais entregam os seus filhos para as entidades, nos terreiros de macumba, os demônios aceitam elas. Eu não sei. Alguém aqui já viu uma criança endemoniada? Eu já vi, já expulsei demônio. E nos nossos encontros tem muitas crianças que ficam possuídas de demônios que os pais entregaram. Mas muito mais Deus recebe as crianças quando nós entregamos para Ele. Amém? E realmente isso é tão importante. E o diabo, ele tem atacado porque ele quer roubar uma geração. Quero passar um pequeno vídeo para você. Apaga a luz de novo. Vou passar um pedacinho de um vídeo. Eu já sabia disso nos Estados Unidos, mas eu nunca tinha ouvido isso no Brasil. Agora você vai ver o que a Rede Globo está falando a respeito de pedofilia. Você vai ficar chocado. Chegou aqui no nosso país, não é? E isso é uma estratégia do diabo contra as nossas crianças. Passa aí um pedacinho do vídeo. Pessoal, ao ficar sabendo que a Rede Globo tinha produzido uma reportagem tratando a pedofilia como se fosse uma simples doença, parecida com a diabetes ou com o alcoolismo, tentando, portanto, naturalizar esse absurdo, eu achei que era uma mentira, mas é verdade. Hoje a gente exibe a terceira reportagem dessa série, a última, que vai abordar a questão médica envolvendo os pedófilos que sofrem de um transtorno. Isabela, há muito preconceito com relação a isso, porque é um tipo de crime que nos enoja muito como sociedade, né? Mas fato é que é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. A pedofilia é uma doença crônica que não tem cura. Os médicos até fazem uma comparação com a diabetes e com o alcoolismo, que exigem cuidado redobrado e tratamento por muito tempo, talvez por toda a vida. É inacreditável. Tá bom, só até aí. Não quero mostrar a reportagem inteira para os irmãos, não. Pode acender as luzes. Então, olha para você ver que ponto que nós estamos chegando, não é? Quando você começa a repetir uma mentira, essa é a estratégia do diabo para que as pessoas se acostumem e comecem a acreditar que agora estuprar criança é doença, não tem cura, e que não podemos ter preconceito com quem abusa sexualmente de um bebê. Vê onde que nós estamos indo, irmãos. Vê se isso não é um levante do inferno. E nós precisamos nos posicionar, amém? Nós estamos numa batalha espiritual pela nossa nação, por essa geração, e é tão importante isso. Portanto, se você pode ajudar a levar um cartaz da conferência, pegue um cartaz, leve, coloque ele num lugar permitido. Você pode ajudar a divulgar. Nós estamos trabalhando, e isso é muito importante e poderoso, que nós como igreja possamos estar atentos ao que está acontecendo. Isso é sinal do fim. São sinais do que vem por aí. Amém. Isso acabou, será? Bom, um outro recado também muito importante, que eu estava me esquecendo, é da nossa escola de ministérios. Irmãos, nós temos os cursos da escola, principalmente cursos fundamentais, são o Cursão e o CTL. O Cursão é o curso de maturidade no Espírito e o CTL é o curso de treinamento de líderes. São dois cursos que a igreja promove, ele dura apenas 3 meses e meio.
mas são cursos poderosíssimos, que realmente tem gente com a mão erguida lá ainda, tem realmente afetado a vida de muitas pessoas. É um curso que nós ministramos há 30 anos, e que foi reformulado recentemente. Centenas de milhares de pessoas já fizeram esses cursos, e têm sido realmente muito impactados. E eu gostaria que você se alistasse nisso, que você se expusesse a essas verdades. Elas vão ter um efeito grande na sua vida, e começa final de semana que vem. Então, se você quer receber um folder desse, também erga sua mão ou fique de pé. Os pastores vão levar para você. Pegue um folder, faça a sua matrícula, organize a sua agenda, se exponha à palavra de Deus, para que o Senhor te faça cada dia mais uma ferramenta útil nas mãos dEle. Amém? Posso ter seu amém? Glória a Deus por isso. Amém, aleluia. Muito bem. Eu quero nessa noite a sua atenção. Isso é uma noite especial, uma noite de ceia, e nós estamos reunidos para continuar compartilhando com você. Eu quero toda a sua atenção a respeito dos dias do fim. Nós temos falado a respeito disso, não é? Nos domingos passado e retrasado, nós compartilhamos com os irmãos, e esse é um assunto muito importante. Olha para cá, não se distraia agora, por favor. Hoje eu quero falar também de uma das profecias mais importantes da Bíblia, que Jesus falou a respeito do final dos tempos. Preste atenção, não converse agora, amém? E é muito importante que você entenda o momento em que nós estamos vivendo, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Tem que deixar alguém lá naquela câmera, que senão eu movimento aqui, ó, não me pegam. Olha lá para mim, Charles, cadê o cinegrafista? Sumiu. Olha, mas tem que ficar naquela também. Olha para cá. Olha para cá, meu irmão. Eu estava meditando na palavra hoje à tarde, eu estava lendo, e como eu pude perceber o mundo espiritual. Você sabe, ninguém sabe o dia nem a hora do arrebatamento, mas a Bíblia diz que ele vem como um ladrão. Ele vai pegar de surpresa o tesouro. Sabe, o ladrão vem para pegar o tesouro. Ele vem para levar os crentes vencedores. Mas ninguém sabe o dia nem a hora. Mas a Bíblia diz que, usando uma das parábolas que está em Mateus 25, das 10 virgens, porque ali as 10 são crentes, mas apenas 5 vão subir, 5 vão ficar, um será levado, o outro será deixado. É nítido você perceber que o Senhor vem para buscar os vencedores. Ele vem, mas essas virgens, elas foram, por quê? Porque elas estavam com a lâmpada acesa, e ela estava com óleo sobrando na vasilha. Estava mostrando claramente que eram pessoas cheias do Espírito Santo, e que estavam acesas espiritualmente falando. Ou seja, nós não sabemos o dia nem a hora, mas aqueles que estão acesos, aqueles que estão cheios do Espírito, eu creio que você vai perceber o que Deus está fazendo. O seu espírito, você não será pego de surpresa, porque no seu coração você percebe que algo está acontecendo. Eu digo aos irmãos, eu tenho meditado nesse assunto, eu tenho assistido alguns episódios, alguns documentários sobre isso, e todo tempo eu percebo no meu coração, no meu espírito, eu percebo o mundo espiritual. E enquanto eu preparava essa mensagem de hoje, eu sentia claramente o peso espiritual dela. Porque o diabo não quer que você ouça o que nós vamos compartilhar aqui, não é? O inimigo não quer, há uma resistência, mas acredite em mim, ela é fundamental para a sua vida. Por quê? Porque uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco, é que um dos sinais que Jesus falou do fim, é que viriam muitos falsos cristos, para tentar enganar, se possível, os próprios filhos de Deus. Não apenas os judeus tentarão ser enganados, ali o inimigo vai tentar enganá-los,
mas nós também. Mas por que muitas pessoas podem ser enganadas? Deixa eu dizer algo, eu vou aqui me adiantar um pouco. Porque, em primeiro lugar, elas ouvem pessoas falando aí na internet ou na televisão que você não deveria ouvir essa mensagem, porque não precisa ler Apocalipse, porque é muito complicado, e o diabo quer isso mesmo, que você não entenda do que está acontecendo, para te prender na ignorância. Eu não disse que é simples, mas no entanto é Bíblia. Quem está me entendendo? E você deve se abrir o seu coração e entender que essa é uma porção da palavra de Deus que diz respeito a você. Por quê? Porque uma vez que você não compreende, você não se posiciona espiritualmente. Olha para cá, amado. A sua crença é que determina a sua maneira prática de viver a sua vida. Se não há Deus, cada um vai viver do jeito que quiser, não é? Cada um vai viver no seu pecado, no seu caminho, naquilo que ele vai tentar preencher. Mas se há um Deus, se há um fato da palavra de Deus, se Ele está às portas, se Ele está voltando, se haverá o arrebatamento dos crentes vencedores, posicionados, vivos, cheios do Espírito, que tem a revelação da justificação da fé. Então, isso, quando você entende essa mensagem, isso afeta a sua maneira de viver. Isso te desperta, isso te acorda, isso te leva a um posicionamento espiritual, a repensar a sua vida, naquilo que você está envolvido, naquilo que você está gastando os seus dias. Os pais, me ajudem com as crianças, por favor. Olha para cá. A Bíblia diz que nós devemos ficar atentos para que o nosso coração, por exemplo, Jesus falou, não fique sobrecarregado com as preocupações dessa vida, para que aquele dia não venha sobre nós como um laço. Veja, essa é uma grande estratégia do diabo, encher o seu coração de preocupações. Preocupação com a conta que você tem que pagar, preocupação com o seu futuro, com seus negócios, com o seu casamento, ou com o seu desejo de casar, de comprar, de vender, de tantas coisas. E o seu coração então é tomado muitas vezes de tantas coisas, e ele então fica sobrecarregado, e você perde esse frescor espiritual, para perceber as coisas do Espírito, para ser sensível ao mundo espiritual, e que te leva a prestar atenção num âmbito maior, num plano maior. Tudo que o inimigo tem tentado fazer é distrair as pessoas. A Bíblia diz, e eu vou também falar aqui, que um dos maiores sinais da volta de Jesus, e portanto do arrebatamento, porque ele acontece depois, o arrebatamento acontece antes, é que será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé. Os dias de Noé foram dias, se você for ler a história de Noé, ele basicamente estava marcado por prazer e negócios. Prazer e negócios. Nós vivemos uma época muito de Noé, totalmente envolvida em dinheiro, negócios e prazeres. O mundo vive em função disso. E a Bíblia diz que seriam dias assim, que estariam nos envolvendo. E acredite em mim, olha para cá. Muitos dizem, mas hoje em dia todo mundo fala isso, pastor, mas eu não acho que Jesus está voltando, não. Pedro diz que ele não tarda. Daqui a pouco eu vou ler esse versículo para você. Pedro diz que muitos, embriagados em si mesmo, dizem, ele vai demorar. Mas você não deveria acreditar nisso, porque ele vem, e há sinais de que ele vem, e está mais perto do que você pode imaginar. E é o que eu quero te mostrar na palavra de Deus. Há um Deus, olha para cá para você te dizer algo, há um Deus. Não precisa ser muito conhecedor da Bíblia, ou até mesmo um religioso, ou seja lá o que, para entender isso não. Basta você amanhã cedo olhar para o céu, e ver o sol que nasce todos os dias,
e percebeu uma terra que está girando em cima de um eixo perfeito, 24 horas, com as suas estações. Basta você olhar para a criação, diz Romanos, os pássaros, as plantas, a diversidade, a engenhosidade da criação, os detalhes, as riquezas da criação. Ela prova que alguém desenhou aquilo. Tudo que tem um desenho, alguém desenhou. Isso é a lei do designer. Não existe nada que tenha designer, que um designer não tenha desenhado. E o ser humano e toda a criação é a prova que existe um Deus. A nossa terra é a prova que existe um Deus. O seu coração está batendo porque alguém ligou ele um dia. O seu cérebro é uma máquina tão fantástica que os cientistas conhecem apenas a periferia dele. Por que você acharia que nós estaríamos jogados aqui, passando alguns dias? Vamos viver aqui, vamos comer, beber, comprar, casar, dar-se em casamento e morrer, e é só isso. Não faz sentido. A complexidade da criação nos mostra que algo real, há um Deus real que criou, que está por trás de tudo isso. Você não pode se deixar levar por pensamentos naturais que te fazem viver a vida de qualquer maneira, relaxadamente, envolvida apenas na sua agenda pessoal, se esquecendo que a eternidade está à porta, e que o que você vai viver daqui uns dias está sendo determinado pelo que você está vivendo hoje. Você consegue compreender? A sua fé hoje determinará a sua posição no céu e no reino, e para aqueles que não nasceram de novo no inferno, hoje. Deus não criou o homem para ir para o inferno, mas o inferno é real. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios, mas a Bíblia deixa claro que muitos homens irão para lá, mas não irão para lá por causa do seu pecado. Não é impressionante isso? Eu vi uma história muito bonita essa semana, compartilhei com os pastores, de um homem de uma pequena cidade que foi condenado à morte pela forca. Mas era alguém, foi uma situação que aconteceu, mas o crime dele era esse, não é? E a condenação para o tipo de crime que ele cometeu era a forca. Ele nunca tinha cometido, foi uma situação, mas era definitivo. Então, muitas pessoas apelaram ao governador o perdão desse homem. E ele percebeu aquela mobilização em favor dele, e resolveu ir falar com ele. Mas ele não queria falar com ele como governador. Ele decidiu dar o perdão para ele. Mas ele falou, não, eu vou fazer uma visita primeiro para ele. E ele se vestiu de pastor. E pegou uma Bíblia. E colocou a carta de perdão dentro da Bíblia. E ele então foi falar com aquele homem. Mas quando ele chega para falar com aquele homem, e ele fala, eu quero falar com você, eu sou um pastor. Aquele homem começa a praguejar e dizer, eu não quero falar com você. Eu não creio nessa Bíblia, nesse Deus. Ele falou, mas eu tenho uma coisa boa para você aqui. Eu tenho uma notícia muito boa para você. Deixa eu falar com você. E ele disse, eu não quero. E começou a xingar aquele homem e ele foi embora. Então, aquele homem foi condenado. E no dia da sua morte, a forca estava lá, ele pediu para falar algo, que contaram para ele, porque no dia da sua morte, alguém falou para ele, olha, aquele homem que veio aqui, na verdade não era um pastor, ele era o governador. E a Bíblia que ele estava te dando, e ele disse para você que tinha algo lá dentro, era a carta de perdão do seu crime. Você não precisaria estar morrendo hoje, se você tivesse tido a humildade de aceitar o que ele tinha para você. E ele ficou ouviu aquilo, ficou chocado. Antes de morrer então, ele pediu para falar. E ele falou, eu estou sendo enforcado hoje, daqui a pouco eu vou morrer. Mas eu preciso admitir algo. Eu rejeitei um convite, né, uma conversa com quem podia me perdoar. E eu estou ciente de que eu estou morrendo. Não pelo crime que cometi, mas pelo perdão que rejeitei.
Ninguém irá para o inferno pelo crime que cometeu, mas pelo perdão que rejeitou. Porque Jesus morreu para salvar todos os homens. Ele perdoou todos os pecados. Ninguém precisa ir para o inferno, porque não há pecado grande demais que Ele não possa perdoar. Não há pecado sujo demais que Ele não possa lavar. Mas aqueles que rejeitam, irão. No entanto, nós que nascemos de novo, precisamos compreender a seriedade da nossa vida cristã. Nós falamos para você, nos últimos domingos, a respeito dos tribunais. Ninguém está neutro diante dele. Nós temos o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é o tribunal que todo crente vai comparecer logo que Jesus voltar, e antes de começar 1000 anos de governo dele. Nós não seremos julgados para ser condenados, não, porque já estamos perdoados e salvos, amém? No entanto, esse tribunal é para a recompensa daqueles que vão governar no milênio com Cristo. Uns vão governar sobre cidades, outros estados, outros até países e continentes. E outros apenas participarão na disciplina, porque não levaram a sério as coisas que estavam acontecendo. Porque nós somos salvos pela graça, amém, irmãos? Para as boas obras. Nós recebemos uma salvação, recebemos uma notícia, e essa notícia não pode ficar conosco. Por que nós estamos fazendo essa campanha? Porque essa noite, aqui nessa cidade, tem gente que não vai dormir, porque está com depressão, está com pânico, está com desespero. Tem gente, infelizmente, que nessa noite vai se matar, porque não conhece uma das 7 boas notícias que nós temos para contar. Eu não te condeno, eu não estou aqui te condenando, mas eu estou aqui te alertando. Deus te alcançou, e você tem algo que você pode participar. Você pode sim abrir a sua boca, e Deus vai encher. Uma casa que foi feita, já começaram a fazer as casas, as células já estão se reunindo. Um testemunho apenas, uma casa que se abriu e que nós entramos e os irmãos compartilharam as notícias. 10 pessoas fizeram a inscrição para o encontro naquela casa, porque estão sedentas. Hoje de manhã havia uma unção tremenda aqui, uma pessoa entrou aqui dentro, não suportou a presença, ficou endemoniada. Nós expulsamos o demônio dela. As outras 2 que estavam com ela imediatamente fizeram a inscrição para o encontro. Perceberam o mundo espiritual? Porque é real. Deus está se movendo, cadeias estão se quebrando. É momento de você se posicionar. Posso ter seu amém? Porque a sua atitude em relação ao que vem é que vai determinar. O crente vencedor não é o crente que não erra, não é o crente perfeito, porque esse não tem, mas é o crente que entendeu que é justo pela fé, que não depende do que eu sou, mas do que Ele é, não depende do que eu faço, mas do que Ele fez. Mas a graça na vida dele não é vã, mas ele se posiciona em favor do reino de Deus, em abrir um núcleo na sua escola, em abrir a sua casa para receber uma célula, em entrar para o cursão, para se tornar um líder, para abrir a sua empresa, para compartilhar com um amigo que está sofrendo ali, do lado, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, e dizer para ele: eu não sei falar direito, eu estou chegando agora, mas Deus me alcançou e Deus pode fazer na sua vida também. Eu li lá que tem uma notícia muito boa, que seus pecados estão perdoados, que você é amado, que há suprimento para você, e que não há nada que você esteja passando que Deus não possa mudar na sua vida. Se você não consegue, ou você pensa que você não pode, você vai se surpreender. Um irmão aqui da nossa igreja, irmão, nem sei se ele é irmão, mas o filho dele é, uma criança de 9 anos, 9 anos. O ladrão assaltou a casa dele, pegou o pai dele, estava roubando a casa, e estava enforcando o pai dele. Ele viu, os ladrões levaram o pai para fora, estavam enforcando ele. A criança de 9 anos, da nossa igreja, que aprendeu aqui, saiu lá fora, apontou para os ladrões e falou: solta o meu pai, em nome de Jesus. E os ladrões foram embora, soltaram o pai dele, porque Deus dá autoridade para quem crê, não importa a idade. Amém, meu irmão? Isso é poderoso, isso é testemunho. O Senhor está movendo no nosso meio.
E nós vamos comparecer. Portanto, quando você entende a profecia, você se posiciona. Porque a sua crença determina a sua atitude. Se Jesus não está voltando, vamos viver de qualquer maneira. Mas se Ele está às portas, é melhor que a gente se posicione. Quantos dizem amém? É tempo de aquecer o coração. Até porque você vai descobrir que é isso que preenche a vida. Eu não experimentei de tudo na vida, não. Mas eu fui um jovem do mundo, experimentei muitas coisas. Nada preenche, nada. Qualquer pessoa que já se envolveu com muitas coisas, seja sexo, seja droga, seja estudos, seja esportes, seja dinheiro, no final sabe que um vazio existencial continuará lá. Porque nada pode preencher o coração de homem nenhum, de jovem nenhum. É correr atrás do vento, é castelo de areia. Se você quer pagar para descobrir, pague. Mas você vai descobrir que só a presença do Espírito Santo pode preencher seu coração. Só uma vida cheia do Espírito é que vai te fazer viver uma vida com significância. Os prazeres são momentâneos, mas a presença do Espírito é plenitude. É plenitude de Deus. Por isso que ele fala, provai e vede, experimenta, pisa, sai um pouquinho da margem e entra nas águas profundas. Depois você me fala. Olha para cá, alguém que já viveu em águas profundas nunca mais conseguirá viver na rasura. Sai da rasura, vai mergulhar. Pastor, como é que é isso? O Espírito vai te conduzir. Entra para o quarto, liga uma música, chama ele, abre a Bíblia, fala comigo. Se posiciona para você ver. O Senhor vai começar a mover na sua vida, no seu coração. São dias assim. E hoje eu quero falar. Os apóstolos, os discípulos estavam andando com Jesus, e teve um momento que eles mostraram o templo para Jesus, lá no Mateus 24, e Jesus falou, você está vendo que construção bonita, Jesus? O Senhor falou para eles, não vai ficar pedra sobre pedra, vai acabar tudo. E é claro que eles assustaram, é claro que eles ficaram curiosos, e eles então pararam naquele momento e perguntaram para Jesus. Eles fizeram 3 perguntas. Mas quando que isso vai acontecer? Quais são os sinais? Quando o Senhor volta? O que vai acontecer? Os discípulos perguntaram para Jesus. E Jesus respondeu para eles. Jesus deu as dicas para eles, para nós. Quando seria isso? E nós precisamos saber, para que o nosso coração se posicione. E feliz é você que está aqui nessa noite, porque o Senhor vai abrir os seus olhos. E você, que às vezes está tão envolvido consigo mesmo, vai descobrir que você deve se voltar para o reino de Deus. E à medida que você se volta para Ele, muitas coisas vão acontecer no seu coração. Lá em Mateus capítulo 24, olha lá o verso 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aconteceu lá no Monte das Oliveiras, que é onde ele vai voltar. Essa profecia da destruição do templo aconteceu no ano 70. No ano 70 depois de Cristo, um general chamado Tito, general romano, invadiu Israel e destruiu o templo completamente. E nesse momento aconteceu a diáspora, que é a dispersão dos judeus pelo mundo. E a nação de Israel deixou de existir. Essa profecia, esse acontecimento, é o início do que Jesus começa a explicar agora. A partir desse momento, Jerusalém é destruída, os judeus são dispersos. E aqui para, por um momento, o relógio de Deus. Por quê? Porque a profecia do fim exige a existência de Israel e Jerusalém. Israel é um relógio de Deus, é um relógio espiritual. Eles são o povo escolhido. Hoje nós somos o Israel espiritual de Deus, mas eles não deixaram de ser também. E as profecias do fim estão ligadas a eles. Homens de Deus, como Spurgeon, como outros homens,
que viveram mude, eles não conseguiam entender as profecias do fim, porque Israel era apenas um deserto, tomado de beduínos, ali na Palestina, era uma terra seca, não tinha nada lá. Mas em 1948, o milagre acontece, as condições voltam a existir, a ONU vota o retorno da existência do Estado de Israel. Você pode pensar, nossa, em 48 eu não estava nascido, mas é outro dia na história, isso não é nada. Nós estamos dentro de um contexto histórico. A nação de Israel volta a existir. Agora os judeus podem voltar para sua casa. E isso aconteceu. E isso foi um milagre, para que as profecias bíblicas pudessem acontecer. Em 1967 aconteceu uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias Israel derrotou os seus inimigos que o cercavam, e ele toma Jerusalém de volta. E Jerusalém volta a ser a capital. O que Jesus tinha falado? Que o fim não viria até que o tempo dos gentios pisarem em Israel se completassem. Mas em 1948, a nação volta a existir, os judeus voltam para casa. Em 1967, Jerusalém é tomada de volta na Guerra dos 6 Dias, e os judeus pisam de novo a sua terra. Então a profecia que Jesus fala, o tempo dos gentios, está se completando cabalmente. Não está pleno, porque ainda falta o templo, mas o quadro está montado. Isso aconteceu. Esses 2000 anos foram o tempo dos gentios, mas tudo isso é um sinal de que nós estamos vivendo dias proféticos e o fim se aproxima rapidamente. Eu sei, como eu disse, que há pessoas que dizem o contrário, que hoje as coisas são como tem sido nos 2000 anos. Coloca para mim 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus só não voltou ainda, porque Ele é longânimo e tem dado tempo para que os homens que ainda não se arrependeram, se arrependam. É por isso que nós temos que pregar. Olha, irmãos, acredite em mim, vai ficar insuportável viver aqui. Já está ficando. Quando você está vendo o que eu acabei de te mostrar, quando você vê o mundo defendendo estupradores de criança, dizendo que são doentes, que é preconceito falar contra eles, e você vai ser um cara preconceituoso, porque alguém está abusando do seu irmãozinho que acabou de nascer, aí você vai ver o que é revolta no seu coração. Nós estamos indo para um caminho que você não faz noção. Vai ficar insuportável viver aqui, e o seu povo vai clamar, mas o Senhor tem sido longânimo, porque ainda há muitos desse aprisco que não estão aqui, e o Senhor diz, convém a mim trazê-los, mas vai trazer através de você. E eu espero que domingo que vem você traga um filho de Deus para ser salvo aqui nesse culto. Domingo que vem nós vamos pregar o amor de Deus para os perdidos. Os 2 cultos da videira de domingo que vem são cultos evangelísticos. Eu queria convocar toda a igreja, eu já vou chamar os pastores aqui. Na quinta-feira nós vamos jejuar. Vamos fazer um jejum na quinta-feira e vamos fazer uma reunião de oração às 6:30 da tarde. Coloque isso na sua agenda, anota aí para despertar. Vem para cá jejuar conosco, 6:30 da tarde na quinta-feira, por esse culto. Nós vamos levantar um clamor, porque eu creio que cadeias vão ser quebradas. No domingo nós vamos orar para essas pessoas, pessoas com depressão, pessoas oprimidas, pessoas que não dormem, pessoas que estão com o casamento destruído, estão presas em droga, seja lá o que for. Nós vamos expulsar os demônios da vida delas, nós vamos orar para que Deus manifeste poder na vida delas, cura na vida delas, milagre na vida delas. Nós vamos ministrar o amor de Deus, o Espírito Santo vai tocar corações aqui, e você vai ser um canal de Deus para isso. Amém? Posso ter seu amém? Coloque isso no seu coração, coloque um nome no seu coração, participe do que Deus está fazendo. Então,
A Bíblia coloca essa é uma profecia muito importante, Mateus capítulo 24, volta para lá. Nós precisamos entender que ela tem uma parte que se refere aos judeus, a outra parte que se refere à igreja. Eu não vou aqui entrar em detalhes. O verso 31 ele divide, até o verso 31 a Bíblia está falando dos judeus, mas do 32, verso 32 até o capítulo 25, verso 46, está falando da igreja. E essa divisão está baseada em várias evidências que o texto nos mostra na interpretação, não é? Uma parte é literal, a outra parte é simbólica e é espiritual. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, os discípulos fazem a pergunta no verso 3. Olha lá, Mateus 24, verso 3. Os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus. Ele fala então que aquilo já, né, da destruição do templo. Então eles, curiosos, perguntaram para ele, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhes pediram, olha as 3 perguntas: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Segundo, e que sinal haverá da tua vinda? Terceiro, e da consumação do século, o fim do mundo. Eles perguntaram isso para Jesus, e Jesus então vai responder essas 3 perguntas, e elas são fundamentais. A primeira pergunta é: quando que vai acontecer isso? Os versos a seguir, verso 4 até o 28, responde a essa pergunta, e eles ainda não se cumpriram completamente. O verso 2 até o verso 4, olha o que diz o verso 4. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mas vamos nos deter primeiro aqui no verso 4. Ele está dizendo: olha, muito cuidado para que ninguém te engane. Desde a época em que Cristo foi assunto aos céus, muitos têm aparecido dizendo que é o Cristo. Há muitos falsos cristos, tentando enganar os homens. Mas nenhum deles vem fazendo milagres incríveis. Mas nos dias do fim, vai aparecer o anticristo. E a Bíblia diz que ele virá fazendo milagres, sinais, e que vão enganar muita gente, porque são impressionantes. Eu assisti um documentário sobre isso, que eu fiquei assim, percebendo o espírito tão verdadeiro, que eles conseguiram, acho que transmitir. Eu confesso que por vários momentos eu pensei em desistir de assistir, mas ao mesmo tempo eu continuei, porque é isso que vai ser. É uma coisa estranha, parece que é de Deus, mas quando você olha para a palavra não é. Parece que tem milagres, parece que está trazendo a paz, mas ao mesmo tempo há um espírito opressor, confuso. Só de assistir você percebe como que vai funcionar, porque esse é o espírito do engano, que tem tentado enganar. E eu digo para você, o diabo, todo o trabalho do diabo é manter você na ignorância. Por isso a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então, se a verdade te libertará, qual é o maior trabalho do diabo? Te manter ignorante dela, te manter ignorante a respeito do fim, colocar na sua cabeça que é difícil de entender. Pode ser, mas você vai ser capaz de entender. Quem está me entendendo? Porque o Senhor, o Espírito de Deus vai te revelar. Não se deixe se convencer de que não é importante, ou que você não precisa entender a profecia. Não, entender a profecia é fundamental para se posicionar hoje. O verso 7 e 8, Jesus começa falando: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. As guerras aqui se referem a todas as guerras que ocorreram nesses 2000 anos. Nós tivemos pelo menos 2 grandes guerras mundiais, mas
o número de guerras tem aumentado e vão aumentar cada dia mais. Porque isso é princípio das dores. Jesus está falando aqui, essas são tipificadas pelo cavalo vermelho, que está lá em Apocalipse capítulo 6, verso 3. Você vai ver que aqui em Mateus, Jesus fala dos 4 cavaleiros, que nós falamos na última reunião, não é? Importante você conhecer eles, saber da existência deles, que eles estão agindo na terra. E você vai perceber que Jesus relata os mesmos 4 cavaleiros de Apocalipse, sem falar deles, em Mateus 24. O primeiro é o que eu acabei de ler no verso 4. Ele falou o quê? Vede que ninguém vos engane. Quem que é esse cavaleiro? Cavalo branco. Lembra? O cavalo branco é o cavaleiro do engano, porque ele tem um arco sem a flecha. Parece o evangelho, mas falta a flecha que acerta o coração. É o engano. São os ensinos errados. Por que nós somos tão criteriosos com o ensino da palavra, irmãos? Por que nós somos zelosos? Por que nós não aceitamos, não negociamos com quem quer que seja? Que a palavra de Deus seja nossa única base e fundamento de fé, para que você não caia no engano do cavaleiro branco. Ele está solto, ele está andando. Muitos irmãos têm sido levados por espíritos enganadores, sutis, que te tiram do centro da palavra. Nós temos temor de Deus, porque quem ensina a Bíblia tem que ter temor, porque vai prestar conta diante de Deus. A internet tem colocado um monte de gente falando abobrinha, e muitas pessoas desprovidas. Por que eu falo para você? Vai fazer o cursão, vai fazer o CTL, vai fazer o seminário, vai conhecer a palavra, para que você guardar sua fé, para você ter fundamento, para você não ser como aqueles que são levados por todo vento de doutrinas estranhas, de um lado para o outro, que balançam a sua fé, que te angustiam a alma, que te prendem no engano. Mas quando você conhece a palavra, ela vai quebrando cadeias na sua vida. Por isso é tão importante e por isso é tão resistido. Há lutas para você ouvir a palavra, para você fazer um curso. O diabo não quer, porque ele sabe que uma vez que a verdade é colocada, acabou. Eu fiquei ouvindo esse seriado, eu fiquei vendo o diabo. Todo tempo, as pessoas que confrontam esse anticristo, ele revela a vida delas. E elas ficam chocadas, porque o diabo sabe. Existem demônios familiares, mas é você na sua infância, você teve isso, sua mãe isso, seu pai aquilo, você passou por aquilo outro, e a pessoa fica, como é que ele sabe da minha vida, não é? E condena ela. E aí ela assusta, fala, então deve ser Deus. Foi um engano. Eu fiquei pensando, por que não pega com crente que tem revelação? Porque não importa o que ele falar de mim, a minha resposta é só uma: Cristo é a minha justiça. Cala sua boca. Entende? Mas se você não tem a revelação da verdade, você cai no engano. Mas por que você pode vencer os pensamentos que te vêm à mente? Porque a sua mente está guardada, porque você conhece a palavra, porque você gastou tempo com ela, porque ela é o que tem o poder de mudar a sua vida. Amém, meu irmão? Não é autoajuda. Por que existe hoje uma enxurrada de autoajuda? Para tentar te levar para esse caminho, para tirar você daquilo que de fato tem o poder de mudar a sua vida, que é a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que não possa ter algum tipo de ajuda nas autoajudas, mas não tem o poder de transformar a sua vida. Se você entender isso, você vai gastar tempo com aquilo que é verdadeiro. Então veja, Jesus falou, em primeiro lugar, ele mostra o cavalo branco. Depois, o verso 6, ele fala, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Qual que é o cavaleiro da guerra lá de Apocalipse? Quem lembra? Cavalo vermelho. Tenho bons alunos aqui. O cavaleiro vermelho está andando para a terra. O cavaleiro vermelho são as guerras. Desde que Jesus partiu, não parou de ter guerra, porque o cavaleiro vermelho tem andado por toda a terra. E Jesus falou, haverá guerra. Olha o que ele diz no verso 7. Haverá, na parte B,
fome e terremoto em vários lugares. Quem é o cavaleiro da fome? Quem lembra de Apocalipse? Cavalo preto. O cavaleiro preto tem uma balança na mão. A terra nunca produziu tanta comida como hoje, mas ainda hoje tem gente morrendo de fome na terra, porque o cavaleiro preto está andando. O cavaleiro do cavalo preto está andando na terra. E existe fome na terra hoje. Jesus está falando dele aqui. Uma coisa está ligada com a outra. Olha o outro cavaleiro que ele fala. Coloca na RC. Não, no verso 7. Clica aí na RC. Isso. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e pestes. Pestes. É o cavaleiro amarelo. É o cavaleiro da peste, que vai matar muita gente. As pessoas estão aí desesperadas com o coronavírus, que nem é um vírus assim, é quase que uma gripe, mata 2% de quem pega, e as pessoas estão desesperadas comprando máscara e gel, estocando, parece que vai abrir uma fábrica. Então, provavelmente daqui uns 6 meses vão ter muitas pessoas aqui em Goiânia, né? Porque é como as outras que vieram. Mas imagina quando for uma praga mesmo, uma peste mesmo, porque vem. E esse é um cavaleiro que está andando, e Jesus está expondo, tudo isso está acontecendo, ele está dizendo, preste atenção, as guerras, as fomes, morte, peste, engano, são cavaleiros que estão andando na terra, e são sinais da volta. E à medida que esses cavaleiros avançam, mais perto está do fim. Mas ele falou, isso ainda não é o fim, é o princípio das dores. Jesus está expondo, ele está respondendo, você está percebendo? Quantos estão comigo aqui, diga amém. Então veja, ele está mostrando essas coisas. O verso 9, vai para o verso 9, ele continua respondendo. Ele fala, então, vos hão de entregar para... Pode voltar para RA. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Haverá perseguição. A perseguição mencionada aqui se refere aos discípulos, que no princípio eram judeus, e também por toda a história, por todos esses anos que os judeus têm sido perseguidos. Jesus estava mostrando que isso também é um sinal que vai acontecer. A Bíblia diz no verso 14... que mais um sinal, ele diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Veja, pastor, que evangelho que é esse? Não existe 2 evangelhos, tá bom? Mas existe ênfases distintas, o evangelho da graça e o evangelho do reino. O evangelho da graça é o evangelho que nos conta que nós fomos perdoados, justificados e que nós somos amados, amém? Mas o evangelho do reino é o que nos conta que nós éramos escravos e fomos comprados, e ele é o nosso Senhor, aleluia. Ele é Senhor de alguém aqui? Ou você determina a sua agenda? Você tem que conviver com essas 2 verdades plenas do evangelho. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que nos salvou de graça, pela fé. É aquele que nos ama. Ele é o nosso Pai. Ele nos dá intimidade, mas Ele também é o nosso Senhor. Por que a gente tem... Eu sei que tem pessoas que falam que isso é picuinha nossa, de pegar no pé dos cantores que ficam chamando Deus de você. É porque eles só entenderam uma parte do Evangelho. O meu pai, eu chamo ele de Senhor. Porque ele é meu pai. Eu tenho intimidade com ele, mas ele também é o meu pai e eu o respeito. Isso é bom para mim, é bom para os meus filhos. Lembrar que eu não sou o amiguinho deles, eu sou o pai deles. E que eu os amo, e eu os protejo, eu os guardo. Veja, Jesus é o meu pai, é o evangelho da graça, mas ele também me comprou. E eu pertenço a ele, e ele é o Senhor. Quem está me entendendo? Então, eu faço questão, muitas pessoas não dão valor nas palavras, acham que elas são insignificantes, mas não são. Licença poética, o que eu tenho a ver com licença poética? Eu tenho a ver com Bíblia, não é?
como diz aí o ditado, o que eu tenho a ver com o que você gosta? Fizeram um vídeo. Realmente, os irmãos são incríveis. Porque Deus é o Senhor, Ele é o centro de todas as coisas. Quem está me entendendo? Então você precisa entender que esse evangelho será pregado, o evangelho do reino, que é o que faz com que a graça não seja vã. Existe a graça que me diz: você está salvo de graça porque você é amado. Existe o evangelho do reino que diz: Ele é o Senhor da sua vida. E existe a graça do reino que diz: você recebeu de graça e agora frutifica para o seu Senhor. E é isso que nos coloca na posição. Mas naqueles dias, os judeus irão pregar esse evangelho, os judeus crentes que se converterem, e vão anunciar que há um rei, que não é aquele que está dizendo que é, mas que virá nas nuvens, para que eles não sejam enganados. O maior sinal para eles será esse. Até aqui, são princípios das dores. Mas agora, a partir do verso 15, começa a grande tribulação. A Bíblia fala que Jesus dá um sinal muito importante. Ele diz: quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Daqui está a palavra, por que a gente fala de grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Aqui está a grande tribulação, preste atenção. O momento que é esse aqui, pastor? Jesus falou, volta lá para o verso 15: quando vocês virem o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. O que o profeta Daniel falou? Essa profecia é chamada a Septuaginta, ou a 7ª e última semana das 70 semanas. São 7 anos. Quando Jesus está falando: olha, vocês estão percebendo? Guerra, fome, peste, engano, perseguição. Isso é princípio das dores. Isso está acontecendo hoje, sim ou não? Está. Ele está dizendo, preste atenção, agora eu vou te dar mais uma dica. Quando vocês virem o abominável ser colocado no lugar santo, aí a coisa agora tem data. Que momento que é esse? Esse momento já está dentro da grande tribulação. Ele fala do profeta Daniel. Então você tem que entender o que o profeta Daniel fala. O que o profeta Daniel fala? O profeta Daniel, ele fez a profecia mais importante do fim. É chamada a última semana das 70 semanas. Essa última semana são 7 anos. Essa profecia diz respeito a Israel e a Jerusalém. Ok? Quando no ano 70 Israel para de existir, o templo é destruído, Jerusalém é destruída, os judeus são dispersos, a profecia do fim para. Por que ela para? Porque não tem mais Israel, porque não tem mais Jerusalém, e não tem o lugar santo para que o abominável da desolação seja colocado, que é o santo dos santos dentro do templo dos judeus. Quem está me entendendo? Então, para que essa profecia aconteça, Israel tinha que voltar a existir, Jerusalém tem que voltar a existir, e nesse caso, o templo tem que voltar a existir. Pastor, em que momento isso vai acontecer? Preste atenção, essa profecia diz que o anticristo, ele vai vir, e ele vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos. São os 7 anos da profecia, ok? Ele vai fazer um acordo de paz com Israel. Ele vai costurar uma paz. Por isso nós acreditamos, pelas evidências e outras mais, que ele deve ser um muçulmano. Porque inclusive quando você lê o Alcorão, o Messias muçulmano é a mesma descrição que está na Bíblia do anticristo nosso. Ou nosso, não, da nossa Bíblia, né? Que não é nosso. Mas é o anticristo, é a mesma descrição do Messias deles. E é ele que vai vir fazer um acordo de paz com Israel.
E nós sabemos que o acordo de paz com Israel é com os árabes, não tem outro. É com eles que tem toda a confusão. Nesse momento, provavelmente, qual vai ser o acordo? Ele vai negociar a construção do que falta, o templo. Porque sem o templo não pode acontecer essa profecia. Então serão 3 anos e meio. Quando der no meio, e aí eu acredito que é nesse prazo que o templo será construído. Preste atenção, nós já temos Israel, nós já temos Jerusalém, ok? Mas nós não temos o templo. O templo tem um lugar exato, que é lá onde tem aquela mesquita da cúpula dourada, que é uma mesquita muçulmana. Não tem jeito de tirar ela de lá, a não ser que o Messias deles, que é o anticristo, negocie com eles, fazendo milagres e convencendo eles disso, negocie com Israel. Nesse momento ele vai construir, quando der o meio dos 7 anos, 3 anos e meio, ele rompe o acordo, coloca uma imagem dele dentro do templo dos judeus, e exige adoração, dizendo: eu sou Deus, quem não me adorar vai morrer. Nesse momento, a Bíblia diz que começa 3 anos e meio de grande tribulação. Ninguém sabe a hora do arrebatamento, mas quando isso acontecer, o relógio é certo, 3 anos e meio exato, Jesus pisa na terra. Aí é o fim. E nesse momento que Jesus está falando. Então preste atenção. Mas por que o anticristo ainda não se manifestou? Porque existe a igreja vencedora, o filho varão de Apocalipse. A Bíblia diz que o filho varão, que é a parte madura da mulher, que é a igreja, será tomada. E quando ela chega no céu, Satanás cai. Provavelmente porque os vencedores derrubam ele de lá. Porque a Bíblia diz que ele ainda não se manifestou, porque aqueles que o detêm ainda estão aqui. Aqueles que fazem a diferença, que são posicionados no mundo espiritual, eles impedem o diabo de assumir esse lugar. Então qual vai ser a condição para ele vir? A retirada desses crentes vencedores. O arrebatamento. Pastor, essa parte da grande tribulação, falta uma coisa acontecer, a construção. Se você for em Israel, lá em Jerusalém, existe uma coisa chamada Instituto do Templo. Os judeus ortodoxos, eles têm esse instituto. Todos os utensílios, tudo do templo está pronto. Está pronto. Só falta liberar o lugar para eles construírem. Quando o lugar for liberado, é como um Lego. As peças já estão prontas, eles vão montar na hora. Vai acontecer muito rápido. Mas isso só vai acontecer quando o anticristo vier. Eu creio que os vencedores não verão a cara dele. Por quê? Porque ele só pode vir quando a igreja for arrebatada. Mas essa parte que falta, o templo, ela falta para quê, irmãos? Para acontecer o início da grande tribulação. 3 anos e meio finais para Jesus pisar na terra. Quem está me entendendo? A volta de Jesus acontece em 2 partes, 2 momentos. A Bíblia diz que no primeiro momento ele vem como um ladrão. Diga, vem como um ladrão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Repentinamente, pá! Mas a Bíblia diz em outro lugar que quando ele vier, todo olho verá. Pastor, como é que é? Ele vem como ladrão? Como é que todo olho verá? Porque são 2 momentos. Como ladrão, ele vem para roubar a pérola, os vencedores, o arrebatamento. Ele vem nos ares, ele não põe o pé aqui. Ele chega até os ares e leva os crentes vencedores. Mas no final, a Bíblia diz que ele vem e todo olho verá. Ele vem com os anjos e vem com os crentes vencedores montados nos seus cavalos de fogo. Se você é vencedor e não sabe andar de cavalo, naquele dia você vai aprender. E ele virá e vai pisar na terra para reinar e assumir o comando e o governo e prender a Satanás e executar o seu juízo. Mas olha para cá, eu estou te posicionando, presta atenção que eu vou te falar agora. Olha para cá. Eu pergunto para você, para que o anticristo se manifeste, a grande tribulação comece, precisa ter Israel? Sim, a profecia envolve Israel. Precisa ter Jerusalém? Sim. Precisa ter o templo? Sim. Mas para o arrebatamento, precisa do templo?
Então você entendeu. Não precisa de mais nada para acontecer o arrebatamento. O pano de fundo do arrebatamento é Israel e Jerusalém. Está pronto. Pode ser a qualquer momento. E a minha oração nessa noite é que você se posicione para Ele. Para que você esteja entre os que vão subir. Jesus está falando aqui. Então, a Bíblia diz que essa profecia, ela está endereçada a eles, aos judeus, porque eles é que ainda não creram no Messias. Nós não. O Senhor está falando para aqueles que ainda não viram. No verso 23 a 28, Ele fala dos falsos cristos, dos falsos profetas. Por quê? Porque os judeus precisam ser avisados de que Jesus não é nenhum daqueles que se dizem Cristo. Porque ninguém que conhece a palavra precisará ser enganado. Porque Ele está dizendo, quando eu vier, de fato, final, todo olho verá. Eu virei no céu. Não é aquele que está dizendo eu sou o Cristo. E eles não sabem, porque eles estão ainda esperando o Messias. Mas nós sabemos que Ele já veio. E que Ele virá nos ares. E essa verdade tem que ser anunciada para eles. A volta do Senhor não será um evento secreto. E aí Ele faz a segunda pergunta. Qual será o sinal da sua vinda? Verso 29, vai lá para o 29. Ele diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, agora ele já está falando do finalzinho, passou os 3 anos e meio de tribulação. E aqui eu quero fazer um parênteses, olha para cá. Então, estou te posicionando. Pastor, como é que é? Eu te mostrei os cavaleiros, os 4 cavaleiros estão andando na terra, ok? Isso são princípios das dores. Engano, guerra, morte, fome, peste. A Bíblia de Jesus falou, preste atenção. Mas Ele vai falar uma profecia muito importante. Daqui a pouco eu vou ler para você que Ele vai falar, preste atenção na figueira. Quando os seus ramos voltarem a ficarem verdes, é o fim, está próximo. Israel é a figueira, Jesus é a videira verdadeira, e nós, a igreja, somos os seus ramos, mas Israel é a figueira deixou de existir por 2000 anos, Ele disse, quando a figueira voltar a dar os seus ramos, preste atenção, porque o fim está próximo. Israel, a figueira voltou a dar os seus ramos agora, em 1948. Jerusalém volta a existir em 67. Então, nós estamos diante desse quadro. Jesus está dizendo, então, preste atenção, que esse é o momento. Nós estamos vivendo, de repente, um será levado e deixado o outro. Mateus 25 está falando isso. Isso significa que ninguém precisa ser um monge para ser arrebatado. Ele está mostrando o cotidiano de uma vida comum. Um está lá no campo, 2 estarão no campo. Um será levado, o outro será deixado. 2 estarão trabalhando num moinho, ou numa fábrica, ou num escritório, ou num shopping. 2 irmãos, 2 crentes, porque os 2 são servos do Senhor. Um será levado, o outro será deixado. O vencedor vai ser arrebatado, o outro vai ficar. Ele está dizendo, quando isso acontecer, é tomado uma parte da igreja, e dali um tempo, que a Bíblia não fala se é imediato ou 1 ano ou 2 anos depois, o anticristo aparece, faz um acordo de 7 anos. A profecia de Daniel agora está estabelecida. Começa um acordo de 3 anos e meio, que é onde provavelmente vai se construir o templo nesses 3 anos e meio. Na metade desse acordo de 7 anos, que é a profecia da última semana, ele quebra o acordo e coloca uma imagem, exige a adoração. Os judeus não vão aceitar, por isso serão perseguidos, terão que fugir. Por isso ele fala, ora para não ser no inverno, ora para não estar grávida, ora porque vai ser uma perseguição terrível, que ele vai querer te matar. E começam 3 anos e meio de grande tribulação. Esses 3 anos e meio, 2 coisas muito terríveis estarão acontecendo na terra. Uma é o juízo de Deus. O juízo de Deus. Nós relatamos ele em outro culto, está lá em Apocalipse. Os crentes que ficarem, pastor, vão sofrer o juízo de Deus? Não. Romanos diz que não há mais juízo sobre nós, amém? Mas o que é que eles vão sofrer? A perseguição do anticristo, terrível. E muitos serão degolados, mortos.
não vai poder comprar, não vai poder vender, vai ser um desespero total. É isso que os crentes vão sofrer. Não o juízo de Deus, do juízo eles serão guardados, porque o juízo de Deus vai estar acontecendo na terra, para aqueles que não são crentes. Mas a perseguição do diabo vai estar acontecendo. Quando terminar isso, Jesus está falando, logo em seguida a esses últimos 3 anos e meio, terminou a profecia, terminou a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. E o verso 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A Bíblia diz que Jesus, na hora que terminar a grande tribulação, ele virá. Mas antes dele vir, vai ter um sinal. A Bíblia não fala qual é o sinal, mas é um sinal que todo mundo vai saber que é ele. Eu não sei, o que você acha, pastor? Bom, não sei, pode ser uma cruz que vai aparecer no mundo inteiro, no céu. Eu não sei, mas é um sinal que vai mostrar e que ele estará chegando. É um sinal no céu. Haverá um sinal do Filho do Homem. O sol vai se converter, vai se escurecer, a lua vai se escurecer. E a Bíblia diz que logo em seguida, isso vai acontecer logo em seguida, a grande tribulação. Olha o que diz Lucas, capítulo 21, 24. Vai lá para Lucas. Essa é uma passagem paralela que parece-nos que um sinal já se cumpriu, que eu falei. Cairão o fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completam, Jerusalém será pisada por eles. Isso aconteceu, eles foram dispersos lá no ano 70 e agora eles voltaram. Aí Jesus, no verso, os apóstolos fazem a última pergunta, lá em Mateus 24, ele pergunta, qual será o sinal da consumação? E Jesus então responde, olha lá o verso 32, volta lá para Mateus, é isso. Olha aqui que eu falei para vocês, preste atenção, estou indo já para o final. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Israel é a figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. E então ele faz a advertência para a igreja videira nessa noite. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É um alerta para a igreja. Só a igreja está esperando Jesus. Os judeus não estão esperando. Nós estamos esperando. A Bíblia claramente está dizendo, preste atenção na parábola. Ele está falando, olha para a figueira, quando ela voltar a existir, está às portas. Israel e Jerusalém é a prova maior de que Jesus está às portas. Para os judeus, ele vem e todo olho verá. Para nós que estamos esperando o arrebatamento, nós não sabemos o dia nem a hora, e ele está nos dizendo, vigia. Vigiai orando, se posicionando, porque ele está chegando. A Bíblia fala que essa geração
não passará. Pastor, qual é essa geração? Existem várias interpretações, mas particularmente eu creio que o Senhor está se referindo à geração que viu a figueira florescer. Aqui é nossa. Nós estamos vivos agora. Nós vimos. Foi outro dia, poucos anos atrás. Israel voltou a existir. Os dias de Noé são como os nossos dias. Olha o verso 40. Eu li, não é? Bom, já falei. Um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Os irmãos do louvor podem subir, por favor. Eu só quero mostrar algo para você. Olha para cá. Quando você lê essas verdades, você não viu Jesus falando nada de especial. Ele não está dizendo que só super crentes, doutores de Bíblia, que nunca erram, é que serão os crentes vencedores. Não, ele está dizendo, a vida vai continuar. 2 vão estar estudando para o Enem. Um será tomado, o outro deixado. 2 vão estar trabalhando. Um vai ser levado, deixado o outro. 2 vão estar em casa, cuidando dos filhos. Uma será levada, deixada a outra. Por quê? Ele está dizendo, vigia. Nós vigiamos orando. Nós vigiamos tendo um coração para as coisas de Deus, voltado para as coisas do reino, invocando o nome do Senhor, fazendo dele a prioridade da nossa vida. Quando o seu coração está cheio dele, você não vai ser pego de surpresa. Para você ele não virá como ladrão, porque você está esperando ele. Isso será glorioso, irmãos. Essas pessoas, qual é a geração como a nossa, tão privilegiada? Olha para cá, conversa não. Qual é a geração que está vendo o que nós estamos vendo? Qual é a geração que tem a oportunidade de não passar pela morte, mas num piscar de olhos ganhar um corpo glorificado e encontrar com o Senhor nos ares? Você sabe, você deveria a cada manhã acordar, olhar para o céu e dizer, Senhor, será que é hoje que o Senhor vem? Que o meu coração deseja o Senhor. Eu sei que há pessoas que são naturais porque elas não compreendem o que é a plenitude da glória de Deus. Ah, pastor, eu quero que Jesus volte, mas eu quero casar primeiro. Olha, querido, fazer sexo é muito bom, mas é uma bobagem diante da glória. Casamento, dinheiro, filho, coisas, viagens, tudo isso é muito bom e é legítimo. Mas naquele dia, nós vamos descobrir o que é o reino de Deus. Olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que foram amados e agora amam. Se você parar para pensar a coisa mais maravilhosa que a sua mente conseguir imaginar, que será a glória de Deus. Para um dia, para hoje, para amanhã e pensa como que vai ser. Tenta pensar a coisa mais maravilhosa que você puder imaginar. Não vai ser isso. Vai ser melhor. Porque nunca entrou na mente, no coração do homem. Nós não somos capazes de conceber o que virá e o que está às portas. O seu coração se enche de expectativa. Irmãos, esse é um mundo de sofrimento. Você não percebe? É um mundo de medo, é um mundo de traição, é um mundo de doença, é um mundo de assalto, de pedofilia, é um mundo de vitimismo, é um mundo de brigas, é um mundo de momentos de prazer por noites de angústia. Mas a Bíblia diz que Ele vem e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade,
não haverá mais traição, não haverá mais solidão, não haverá mais depressão, não haverá mais medo, não haverá mais escravidão, não haverá mais demônios. Ele será a nossa luz, e nós vamos governar o universo com Ele, num corpo glorificado. Enche o seu coração de esperança. 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia diz: aquele que compra, compre como se não comprasse, que está casado como se não tivesse, que trabalha como se não trabalhasse, o que chora como se não chorasse, porque tudo vai passar. Ele está dizendo: continue vivendo, mas não aposte a sua vida nisso. Tenha o seu coração nas coisas de Deus. Os crentes, você sabe quem é o crente que vai ser arrebatado? É o crente maduro. Por quê? Você já tentou tirar fruta verde do pé? Não sai. Mas a madura se encosta, ela solta. Tem muita gente que não vai poder ser levado, porque é verde, está agarrado demais aqui. Mas os que estão maduros estão prontos para serem colhidos. Estão prontos, solta fácil da terra. Quem é o crente maduro, pastor? A Bíblia fala que as crianças são os que têm que se alimentar de leite, as coisas iniciais da fé. Mas os maduros se alimentam, a Bíblia diz, da verdade da justiça. Em última análise, o crente maduro não é o crente maravilhoso que ora 10 horas por dia e que nunca erra. Não, não. É o que tem revelação de que a sua justiça é Cristo. Ele vive nessa fé. Ele sabe de manhã que ele é amado. Ele sabe no meio-dia que apesar dos seus erros, não há mais condenação para ele. Ele sabe que ele pode servir a Jesus, porque ele se tornou a minha justiça e me colocou na condição de ser aceito. Eu posso responder a ele, ser achado nele e receber a coroa da justiça. Hoje eu vivo pela justiça de Cristo. Estou vestido dele. Ele cumpriu as condições. Mas naquele dia, porque eu estou respondendo com essa fé, a Bíblia fala que essa justiça será coroada. E nós vamos ganhar uma coroa de justiça. Nós vamos ganhar uma recompensa. Uma recompensa. Eu gostaria de convidar você para ficar em pé. Nessa noite tão especial. Tão especial. Gostaria que por 1 minuto você, 30 segundos talvez, feche os seus olhos. Deixe o céu encher seu coração. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Eu sei, há pessoas aqui nessa noite, talvez você está sofrendo por coisas dessa vida. Amado, entrega para o Senhor. Os dias da sua aflição estão contados. Os dias da sua lágrima, das suas lágrimas estão contados. Ele vem, Ele está às portas. Maranata. Senhor, enche o nosso coração com o desejo de te encontrar. Às vezes, Pai, ainda estamos tão apegados às coisas daqui. Ainda brigamos tanto pelas coisas daqui. Ainda sofremos insônia, depressão, medo por causa das coisas daqui. Mas nós sabemos que o Senhor vem e na sua glória tudo isso será tão insignificante. Pai, toma o coração da sua noiva, a noiva que não está pensando nas coisas, mas ela espera o noivo.
Que o Senhor possa ganhar o nosso coração. Que o seu amor, que já foi derramado no nosso coração, possa queimar em nós. E esse anseio, e esse desejo por te encontrar, possa ser tão forte em nós. Desperta-nos hoje, Pai, para que estejamos com as lâmpadas acesas. Caso o Senhor volte ainda hoje, possamos estar entre aqueles que serão levados. Maranata. Pega as suas mãos para Ele, invoque o nome dEle, chame o Espírito Santo na sua vida, amado. Fala para Ele: Senhor, eu quero ter um coração para o Senhor. Eu quero ter um coração apaixonado. Fala para Ele: tira a frieza do meu coração. Fala para Ele: me atrai para o Senhor. Me atrai para o Senhor.